Olá, eu sou a Bárbara. Olá, eu sou a Lisérgica. Olá, eu sou Cristina e as Joias. E sejam todos bem-vindos ao Barbarística Trindade dos Arcades. Um podcast de família e o seu novo papercast favorito. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Lisérgica e sim, estou de volta ao Barbarística Trindade dos Arcades mais uma vez, após ficar uma semana fora desse microfone aqui barbarístico por problemas de internet, como sempre. Hoje, meus amores, eu estou completamente sozinha, solo. Hoje é a estreia da carreira solo de Lisérgica como podcaster, a louca. É, meus amores, hoje vai ser só eu e as paredes. E vocês, óbvio, ouvintes. Neste sábado de hoje, nós estamos aqui para falar sobre o Makeover, o último episódio, o 6º episódio de Bárbaras Arcade. Makeover, it's a makey makeover, it's a makey lakey wakey fakey bakey cakey rakey nakey. Certo? Bom, antes da gente cair de cabeça, né, nesse episódio, vamos relembrar qual foi, né, a temática do episódio. Este foi um episódio de makeover. Muito irônico, né? Um episódio de makeover sendo comentado por uma pessoa sozinha. Hoje o makeover vai ser eu e as vozes da minha cabeça. É sobre isso. O makeover teve como título Pimp My Protagonist, que era um desafio onde as participantes teriam que duplicar a sua estética paper drag nos nossos amigos de pixel não licenciados. O par deverá representar... Corta essa parte. Me obrigue! Achou que tava sozinha, querida? Aqui não. Cuidado, garoto, eu sou perigosa! O par deveria representar um super-herói e um super-vilão inédito. Além dos dois looks, elas apresentariam uma breve narrativa que relataria o envolvimento dos dois personagens. Ou seja, não era um makeover qualquer, não era sobre family resemblance apenas. Era sobre também criar uma rivalidade entre a sua paper drag e o personagem convidado. Dito isto, quais eram os critérios? Tínhamos 4. Primeiro, criatividade, ou seja, o fator surpresa era indispensável. Design, onde teria uma temática livre, mas não poderia vir com a Cibele Modas, com a Juju Modas. Não, tinha que ser um design bem pensado e que coubesse dentro do conceito apresentado pela Queen com relação à sua personagem. Fidelidade, lógico, esse é um critério que a gente sempre precisa levar em conta em qualquer makeover, né? Ou seja, seu desenho do personagem que você pegou deveria estar de acordo com o que lhe foi designado, né, com a imagem dele. E storyline, ou seja, a rivalidade, toda a questão de ser um super-herói e um super-vilão deveria ser embasado em cima de uma história, uma narrativa breve. Silêncio, momento de silêncio. Breve, clara e criativa. Certo? Que explique a origem dos poderes, as correlações, a rivalidade e afins. Ou seja, não era só um makeover qualquer, tinha muita coisa a se fazer e a gente vai analisar o resultado disso agora, tá bom? Vamos começar então com Chonquerina. Bom, primeiramente a Chonquerina ficou com o personagem Wario, certo? Bom, para a storyline, a Chonquerina criou uma rivalidade onde o Wario era um guerreiro de uma vila, certo? E ele foi mandado para derrotar um espírito maligno. Só que chegando lá, ele foi corrompido pelo espírito maligno e a personagem da Chonquerina foi enviada para derrotar o Wario, certo? Como que o Wario aterrorizava a região onde ele ficou amaldiçoado e aprisionado? Através de feitiços visuais.
e por isso a personagem que a Chonkerina criou era uma personagem cega, certo? Então, só daí, a partir daí desse storytelling, eu já fiquei muito animado porque eu achei isso muito criativo. É uma rivalidade que não exatamente é uma rivalidade física, mas é uma rivalidade... Na verdade, é uma rivalidade física, né? Mas não é aquela coisa tiro, porrada e bomba. É uma coisa mais sensível. Tem uma pegada narrativa um pouco mais profunda e complexa, e por isso eu gostei. Em contrapartida, o resultado visual... Assim, dá pra catar que o Wario ficou muito fiel ao que ela recebeu. E ele ficou também com a cara, com o traço da Chonkerina. Então isso já são dois fatores muito bons para um makeover. Em contrapartida, eu não achei isso da própria Chonkerina. Eu acho que sim, o look dela passa uma vibe benigna, uma vibe do bem, contra o mal que o Wario representa. Mas eu gostaria demais nessa roupa, sabe? Eu acho que ficou muito na questão medieva. E aí ela perdeu algumas oportunidades com relação a explorar um pouquinho mais. Porém, é um desafio de makeover. Então eu não vou exigir tanto fashion aqui, sabe? Eu acho que o look dela cumpriu e ela deu protagonismo ao vilão, ao personagem convidado. Então, acho que passou. Eu achei que foi um bom trabalho da Chonkerina, principalmente em termos de storyline. Eu acho que aqui ela mostrou como se faz uma narrativa simples, 2 parágrafos, complexa ao mesmo tempo, profunda ao mesmo tempo, e que se resolve visualmente, se soluciona visualmente muito bem quando a gente olha para o makeover dela com o Wario. A próxima que nós vamos comentar aqui é Electra, que ficou com E-Honda, tá? A ideia dela foi trazer os problemas diários, ou seja, as coisas que machucam a nossa comunidade, os nossos direitos, a nossa relação com o poder legislativo e as políticas públicas voltadas à nossa comunidade contra exatamente as pessoas que deveriam produzir essas políticas públicas para as nossas comunidades, certo? Eu acho que aqui a gente tem um conceito muito bom que poderia ter sido traduzido de uma maneira um pouquinho melhor, tá? Enquanto a Electra representa as pessoas que lutam pelos direitos das políticas públicas, o convidado dela representa o próprio governo e as coisas que tolhem a nossa liberdade e os nossos direitos. Eu acho que ela resolveu isso visualmente de uma maneira um pouquinho... eu não queria usar esse termo, mas eu acho que ela resolveu isso de uma maneira um pouco pobre, sabe? Eu não acho que os looks passam a vibe que o conceito quer passar, entende? Eu acho o look da Electra Errou! Muito chique, muito elegante, muito bonito. Acho o look do E-Honda também muito legal. Não gosto da escolha que ela fez de cobrir tanto o E-Honda assim, mas eu acho que foi uma solução legal para um personagem que tem uma anatomia um pouco mais difícil. Não tô dizendo isso porque ele é gordo, não. Mas eu acho que foi interessante essa solução que ela encontrou. Porém, eu acho os 2 looks belíssimos, mas eles não passam a história. Se a gente olhar apenas pro look e tentar catar toda essa história dos direitos LGBT e parará, eu acho que não fica tão claro. Eu gosto da interação da mão do E-Honda ali que tá levantada. Lembrar uma arma. Eu gosto da Electra tá dando uma rosa. Isso é muito interessante. Porém, acho que os looks eles são muito eleganza, extravaganza, fashion, haute couture. It's fashion? Is it wait, but is it fashion? It's fashion. E eles não passam tanto essa sensibilidade que a história, que a narrativa dela, escrita por escrito, quis passar. Por isso que eu acho que ela falhou um pouco, sabe? Em traduzir isso visualmente para peças, elementos. O look do E-Honda me passa uma coisa mais dura, mais sólida, mais opressiva. O dela nem tanto. O dela me passa uma vibe mais opulenta. Entende? Eu acho que o look dela deveria ter ido por um caminho um pouquinho mais... um pouquinho menos opulento. Eu não tenho outra palavra para dizer aqui.
And now sing the chorus of a song you're obsessed with in 5 seconds. 5 seconds. Opulence, opulence, opulence. I own everything, baby. A próxima dupla que nós vamos analisar aqui é o CJ e a Glicemia, o Carl Johnson do GTA e a Glicemia. Confesso que esse eu achei que era o personagem mais difícil de se trabalhar, porque ele não tem tantas coisas assim a se oferecer. Mas, ao mesmo tempo, justamente por ele não ter muitas coisas visuais, muitos artefatos visuais a oferecer, ele realmente era o que abria mais margem para se criar coisas em cima. E um segundo ponto que me deixou um pouquinho temeroso com relação ao trabalho da Glicemia é porque a Glicemia chibi, é mais ilustrativa, é mais ilustração, enquanto o Carl Johnson é mais humanoide. Porém, eu acho que ela pegou de todas essas dificuldades e fez uma grande de uma limonada. Primeiro, vamos falar da rivalidade, né? A rivalidade é entre a Tesoura... Tchau! Now, sashay away. Are you sure? A rivalidade é entre a Tesourinha e a Paper Queen, ou seja, o papel e a tesoura. Que é uma rivalidade que eu vou confessar que eu achei muito criativa, sabe? Porque as duas coisas são naturalmente opostas. A tesoura corta o papel e não tem muito que o papel possa fazer, né? Gosto um pouco do look da Glace. Eu acho que... Eu só não gosto desse tecido atrás das lâminas que estão nas laterais do corpo dela. De resto, eu adoro esse formato de tesoura que ela colocou no busto e como isso desce para as pernas, formando o formato da tesoura de fato, com esse roxo. Eu achei isso visualmente muito interessante. O trabalho com as lâminas também. Por isso que eu não gostaria desse tecido atrás das lâminas, porque eu gostaria de ver as lâminas mais vazias, não vazias, mas mais limpas, de certa forma, apreciar a lâmina. Eu acho que isso traria até um pouquinho mais de vilanidade para a Glace. E foi um tiro certo que a Glace fez de escolher ser a vilã, porque a gente não espera muito isso da Glicemia. A Glicemia é toda fofinha, toda rosa, toda docinha, e ela ter escolhido o vilão, ser o vilão, foi interessante. Enquanto o Carl Johnson, eu Miau, caralho! achei muito interessante também o trabalho com papel. Não é muito fácil fazer uma roupa de papel, mas as soluções aqui foram muito criativas. Eu adoro essa estrutura que tá nos ombros, eu adoro essa cauda de papel e a forma como ela trabalhou essa lateralzinha do papel de caderno, né, onde fica a espiral, para trazer uma textura a mais. Gosto das ilustrações, com a espadinha, com a luva de boxe desenhadas. Eu achei que aqui só teve acertos. A interação também tá muito boa. Essa luva de boxe indo de encontro à Glace, enquanto a Glace lança lâminas contra o Carl. Eu achei, assim, on point demais. Foi tudo muito bem acertado aqui. Algumas coisas um pouco a mais, mas eu acho que foi tudo muito bem acertado aqui. Acho que teve interação, teve rivalidade, teve criatividade e teve fidelidade, tá? Algumas pessoas até falaram que o Carl Johnson não estava parecido com o Carl mesmo, mas eu acho que essa versão da Glace é a versão makeoverizada, de fato. A make tá diferente, então isso muda um pouco o rosto, inclusive tá parecido até comigo, é sobre isso, adorei, eu adorei. Peach com Lara Croft. A Peach escreveu um texto... Escreveu um texto não, ela escreveu um livro da Bíblia. Basicamente, ela escreveu os Salmos aqui, né? Pra dizer que a rivalidade delas era uma rivalidade mágica, onde a Peach era o mal encarnado e a Lara era o bem encarnado. Achei um pouco fraca a história, não vou mentir. Achei fraca sim. Eu acho que não tem muito pano pra manga aqui, sabe? Eu acho que a história poderia ter sido um pouquinho mais complexa. De todos que a gente analisou até agora, eu achei esse o menos complexo de todos. E aí é que peca mais ainda. Porque se a narrativa é fraca, então o resultado visual disso também é fraco. E eu achei o resultado visual da Peach
fraco. Isso não quer dizer que seja ruim, isso não quer dizer que seja feio, mas eu achei que os dois looks sim passam a vibe bem e mal, sim, ok, mas eu não acho que fique claro qual é a rivalidade, qual é o fundo da história, qual é o pano de fundo da história, sabe? Na Gleice a gente tem a tesourinha e o papel, rivais, lacre. Na Chonquerina a gente tem a questão dos guerreiros da vila, que um foi, virou do mal, a outra foi lá. Aqui não tem, não me passa. Visualmente eu não consigo pegar o conceito. Apesar de os dois looks serem belíssimos. Arrisco a dizer, inclusive, que são os dois looks mais bonitos do episódio. Porém, a falta de uma storyline mais sólida, mais complexa, mais profunda, me tira um pouco da fantasia, sabe? Eu gosto que a Lara ficou muito, 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 muito fiel ao personagem do jogo. Acho que ficou incrível, ela ficou toda quadradona, mesmo como deveria ser de fato. A Lara, inclusive, era um dos mais difíceis na minha opinião. E eu gosto também do look da Peach. Consigo pegar, sim, pela forma como ela desenhou, que a Lara é do bem e ela é do mal, porque ela tem uma coisa mais vilanesca, as cores são mais intensas, são mais escuras, enquanto as cores usadas na Lara são um pouquinho mais claras. Mas, pela falta de uma storyline de uma narrativa um pouquinho mais bem trabalhada, menos texto, mais conteúdo, acho que ficou um pouquinho a desejar na minha humilde opinião. Por que você fala assim, pausado e descendo o tom? Tá travada, bicha? Que isso? Next up we have Prado de Violetas com Lady Dimitrescu. Eu tava super empolgado para ver o trabalho da Prado com a Dimitrescu. E ela realmente entregou. O conceito não é dos mais criativos, vamos dizer assim. A gente já viu muitos desafios em dupla, onde as queens decidiram trabalhar sol e lua. Rua, luz e sereno. Eu já fui uma dessas paper queens, inclusive, então não achei o conceito tão original. Mas é um conceito interessante, não vou dizer que não é. Nesse caso aqui, o sol representa a benignidade, ou seja, o bem da história, enquanto a Prado, que ficou com a lua, representa, entre aspas, o mal. É inteligente que ela tenha escolhido esse conceito, por mais fácil ou simplista que ele seja, porque é um conceito que dá muitas boas soluções visuais, né? Como podemos ver aqui. Eu gosto dos dois looks. Eu gosto um pouquinho mais do look da Prado do que do look da Dimitrescu. Eu gosto das cores usadas, principalmente da Dimitrescu. Esse roxo traz uma imponência, traz uma sobriedade, traz uma coisa mais soturna e elegante ao visual, à proposta. Gostei também da diferença de alturas entre as duas personagens. Não sei se a Lady Dimitrescu ficou tão fiel à Dimitrescu que a gente conhece. Então não vou estabelecer um julgamento aqui. Mas eu gosto muito do look dela. Acho que esses babados, esses leques, esse dourado, esse tom de vermelho mais fechado, ficou muito bonito. Deu um contraste muito bom com esse tecido roxo, as unhas maravilhosas, esses formatos solares da Dimitrescu também maravilhosos. Enquanto na Prado a gente tem formatos mais de meia-lua, né, justamente para referenciar a lua. Adorei o trabalho com as pérolas, adorei o trabalho com as estrelinhas também, esses brilhozinhos que imitam estrelas. Eu achei tudo muito lacrante aqui, realmente. Só não sei se eu acho os looks fortes o suficiente, ou a narrativa forte o suficiente para a posição que ela ficou, mas isso a gente vai comentar daqui a pouco. Porém, o trabalho é muito bom. Aqui o trabalho é muito bom. Eu achei muito conciso, muito coeso, né? E fiel à proposta do makeover também.
Por último, mas não menos importante, nós temos Zihor 404 Virus, que ficou com o Zangief. Me preocupou bastante. Quando acho que foi a Chonquerina, né, que distribuiu os papéis. Quando a Chonquerina distribuiu os papéis, eu fiquei um pouco preocupado com a Zihor, porque o Zangief é difícil de ser desenhado, pelo menos pra mim. Eu sei que ela enfrentou algumas dificuldades, mas eu acho que ela conseguiu. Qual é a rivalidade aqui? A rivalidade é entre o vírus, a própria Zihor, e o antivírus, que é o Zangief. E eu achei esse um dos conceitos mais criativos, se não mais criativo, porque é tão on-brand com a Zihor, tão on-brand, que eu fico passado. E ela decidiu representar o Zangief aqui como um antivírus, né? O que combate o vírus de um computador? Um antivírus. Bom, a ideia, maravilhosa. A execução, vamos falar da execução. Primeiro, o look da Zihor, acho que foi a Gina, a Outono, que citou isso. É um dos melhores do episódio, e realmente é um dos melhores do episódio. Aqui ela serviu, esses glitches, essas cores, essa coisa meio tela, meio erro. É muito, tipo, best drag da Zihor, sabe? É muito o brand dela. Então eu acho que ela acertou super. Me incomoda muito a roupa do Zangief como antivírus. Poxa, eu acho que ela poderia ter ido tão além de fazer só uma roupa de armadura, sabe? Não gosto de falar de render, mas aqui eu acho que cabia um render metálico para realmente fazer esse contraponto entre o cibernético, que a Zihor está representando, e o antivírus. Porque a gente não tem um visual de antivírus, sabe? A gente tem mais ou menos, porque a maioria dos logos de antivírus são escudos. E ela trouxe isso. Porém, trazer isso numa vibe um pouquinho mais metálica, eu acho que teria sido uma boa solução para trazer a ideia do antivírus de um computador para a realidade. Essa coisa mais combativa, realmente, da armadura. Então, em termos de armadura, que foi o que ela quis fazer, eu acho que ela poderia ter trabalhado um pouquinho melhor na roupa do Zangief para chegar junto com a imponência que o look da Zihor tem, sabe? Mas eu admiro muito o trabalho da Zihor nessa semana. Acho que foi um dos melhores conceitos. Acho que foi também... Acho que o Zangief ficou fiel. E para uma queen manual é muito difícil fazer makeover. Eu digo isso de um lugar muito pessoal, muito particular. E ela conseguiu. Mas ela falha muito quando o look dela é muito imponente e o look do Zangief não é. Não é tão bem executado. O conceito dele não é tão bem executado. Então acho que só essa falha que fez com que a Zihor ficasse um pouquinho mais para trás, na minha vision. Bom, episódio rápido, né? Análises rápidas. A gente já analisou aqui as 6 queens do cast. Bom, ficou faltando a Shora, que é o que nós vamos falar agora sobre os placements. Este episódio foi julgado por Bárbara, Lilac, Cors, Cristina e as Joias. Euzinha! E nossa guest judge, Asterisco, Gina Régia Outono. Ela que tem várias OCs, né? Uma bancada, inclusive, muito belíssima. Inclusive, adorei o look da Cristina, muito lacrante. Muito obrigada, litúrgica. Muito lacrante. E Bárbara, pela primeira vez, apareceu feia no Bárbara's Arcade. É sobre isso, versatilidade. Bom, nossa bancada de jurados, então, decidiu que o win do episódio ficou com a Gleicemia. No top, nós tivemos Prado de Violetas e Chonquerina. E no bottom, nós tivemos Zihor e Electra. Sobrando, então, Dona Peach no safe. Bom, sobre as posições, o que eu tenho a dizer? Se fosse eu sozinha julgando, eu manteria o win da Gleice. Até concordo com o top da Chonquerina, apesar de não gostar tanto da solução visual que ela deu. Achei muito simples, mas eu gosto. E a terceira do top, eu acho que poderia muito bem ser a Zihor. Ai, deu muita dor no coração quando eu vi que a menina tinha ficado no low. Oh, meu Deus.
E no low eu colocaria Peach. E a Zeror no safe ou no top? Não sei. Porque entre a Zeror e a Prado, acho que a Prado deu um acabamento melhor aos dois designs. Enquanto a Zeror, ela pecou um pouco em dar... em colocar o look dela muito bem, e o do Zang ficou um pouquinho pra trás, então eu colocaria ela no safe. E por falhas entre a narrativa e o que foi apresentado esteticamente, acho que Peach e Electra ficariam um pouquinho mais pra trás pra mim. Ou seja, eu trocaria Zeror e Peach aqui de lugar nos placements. Será que as meninas também concordam com isso? Será que elas têm alguma coisa a nos dizer sobre os placements, sobre o julgamento, sobre as críticas? É isso que nós vamos saber agora. Cristina, você aí das ruas, vem dar o seu boletim pra gente. Pra mostrar que é espontânea, dá um gritinho no final. Ai mesmo. Olá, meus amores, bem-vindos a mais um aquele momento que conversamos com a galera. E hoje tá curto, né? Tá todo mundo ocupado, todo mundo correndo pra lá e pra cá. A Lisérgica tá sozinha. Aqui a gente tem pouca participante participando. Tivemos só uma resposta no formulário. Vai ser bem rapidinho mesmo, assim, uma passada. Não é nem uma conversa, é uma fala, né? Pois então vamos hablar. O episódio de hoje foi makeover com personagens de videogame. Videogame é uma coisa que marcou muita infância de muita gente. Marcou a de vocês, gatinhas? Vocês jogavam videogame? Gostavam? Eu só tive um videogame na vida, o Master System, aquele com o Sonic na memória. Depois daquilo, me mudei pro litoral, só passei a brincar de catar caranguejo no mangue e subir em pé de coco. Quando eu era criança, bem pequenininha assim, eu tinha o Nintendo 64, que minha mãe comprou quando ela tava grávida, mas eu só tinha o Mario 64 de jogo nele. Joguei bastante, mas eu não era muito bom. Depois eu tive um PlayStation 2, nele eu jogava muito o jogo do Madagascar e um joguinho de karaokê. Olha aí, voltando o versinho da Gleice cantora. Depois eu fui ter um DS, e daí eu só jogava Pokémon. Foram esses jogos basicamente, eu não gostava muito de jogo de história, nada muito complexo assim. Now, I did play a lot of video games when I was younger. I was a Mario girl and I was a Kirby girl. And up to date, my favorite game is still the Mario Galaxy series and Super Paper Mario. Those two were my shit when I was a child. And I get so nostalgic when I turn on my Wii U and maybe play a little bit of Super Paper Mario and Mario Galaxy 2, which I got. I still got, but they're two of my favorite games. Also, I was a big Just Dance girl. Eu amava jogar Crash, Tekken 5, Mortal Kombat. Sim, eu amava Tale of Vesperia, um jogo muito à frente do seu tempo. Bom, eu jogava Crash. Sempre fui do Crash. Tinha vários jogos, apesar que tinha um que eu lembro, era o jogo da Fuga das Galinhas. Era tão divertido. Eu vi na revista Recreio, eu corri com meu pai pra gente achar, a gente achou. Eu amava. Era basicamente a história do filme, só que transformada. Que bom. E falando em coisa boa, nossa querida Pearl, nossa companheira, parceira do podcast, sempre respondendo os nossos formulários, disse que jogava muito. Os favoritos eram Avatar Into the Inferno, do PS2, e Digimon Rumble Arena 2. Esses eram muito hit. Eu imagino que seja, nunca joguei, mas confio em você. Mas para além disso, esse episódio foi de makeover. Makeover is a Mickey makeover. Vocês gostam de makeovers? Eu particularmente amo, é um dos meus episódios favoritos. Mas e vocês, gostam? Mais ou menos. As of makeovers, I really think this is the first one I've done, completely. So, I mean, I really think that a makeover in a week is crazy, but I did it, so it's not impossible. However, I don't necessarily enjoy, having to figure out the other face. So I'm not sure how I feel about them, actually. Eu amo makeover, em RuPaul's Drag Race é meu desafio favorito. E em questão de paper drag, eu acho sempre bom a oportunidade de desenhar um personagem diferente.
porque desenhar sempre o mesmo cansa. Não gosto não. Eu amo makeover. Na época que eu fazia play along das races que acompanhava, o makeover era o desafio que eu nunca pulava. E esse makeover em específico era diferente, porque a gente não tava cobrando family resemblance, uma unidade dos looks de uma maneira que tinha que ser da mesma família. Não, era uma outra proposta, era uma coisa herói, vilão, uma coisa antagônica. Você tinha que vestir a pessoa e colocar, não necessariamente colocar a sua estética nela, mas a estética de herói ou de vilão. Isso era um dos critérios do desafio também. Vocês gostaram desse formato diferente de makeover? Pois eu descobri que não cobraram semelhança ontem. What I liked about this makeover is it wasn't just like the family resemblance thing, because I actually enjoy creating like little stories, and so this was a great opportunity to just use that to my favor, and I really like what I came up with. It's a very cunty concept. And I think it's a nice breath of fresh air to change a bit of the format of traditional challenges like makeovers and stuff like that. Eu gostei, mas não consegui me adaptar a tempo. Os outros makeovers que eu fiz tive 2 semanas e tal, aí não consegui fazer a tempo. Eu gostei. Eu teria gostado mais se ao invés de misturar o universo do super-herói com videogame, o tema fosse criar antagonistas num jogo novo. Eu acho que foi muito bom não ter que se prender ao family resemblance, porque às vezes a gente fica meio limitado no nosso estilo de drag, o que a gente consegue fazer. Então foi bom poder criar uma historinha e fazer 2 looks diferentes, mas que funcionassem dentro desse universo. Então adorei, amei, gostei, aprovado, achei ótimo. E como que a semana correu pra vocês, gatuchas? Conta pra tia. Podia ser melhor. Acho que com um pouco mais de tempo e técnica poderia ter pego algo melhor. This week just had me in full-on stress mode, because, you know, the concept of makeovers I haven't done in my entirety of paper drag. So doing, well, slime race, but it doesn't count. But like, it was my busiest week to date in like RL stuff, so on top of that, I had to do like a makeover. So it wasn't like easy. So I tried to make them really fast. And as much as I like my designs for this week, I think I definitely could have been better. And if I put maybe a little bit more work, I think I could have won. Because I really like my concept, and I could have just, like, for example, make Lady Dimitrescu look more like a hero, which is a thing they pointed out in my critiques. But, you know, I definitely could have done way better, but I'm happy with what I got. Essa semana eu cheguei num conceito bem rápido, a ideia do Paper Queen e da tesourinha foi bem rápida assim na minha cabeça, eu me diverti bastante criando isso, mas pra chegar nas silhuetas finais eu demorei bastante, tanto que eu fiquei sábado inteiro pra finalizar os looks, que é uma coisa que não é legal de se fazer, mas deu certo no final, então foi uma semana assim, mix, porque foi rápido pro conceito e difícil pra silhueta, mas no final deu certo. Foi bem corrida, mas foi legal até. E nossa querida Chonks John Karina dividiu os personagens para vocês essa semana. Vocês gostaram do personagem que pegaram? Era esse mesmo? Ou gostariam de ter pego outros? E aí? Eu nunca tinha jogado GTA, mas eu gostei muito do meu personagem assim fisicamente, eu gostei muito de trabalhar com ele. Tirando ele, eu gostaria talvez de ter ficado com o Mario, porque é um personagem que eu conheço melhor e tem uma estética que eu acho que funcionaria com a glicemia. Mas fiquei muito feliz com a escolha. As soon as I saw Lady Dimitrescu, I was like, I want this one or I want nobody. I was obsessed with Lady Dimitrescu. I had no idea about Resident Evil, but I watched a full gameplay of Village because I just thought Lady Dimitrescu was so cunty. And like, even after, you know, spoilers, Lady Dimitrescu died, I continued watching it because it was just so fun. I really like Resident Evil Village. I have never played it. I will never play it because it's games like that makes me go in panic mode. But I really like watching gameplay. So I was like, I need her. I have history with her. I need her. And I got her. So I'm really happy that I got her.
Não sei, eu queria outros personagens, mas era ele mesmo que eu queria entre esses. Pois a Lara era a que eu menos queria. Eu queria ter ficado com o CJ. Ou a Dimitrescu. Eu adorei ficar com a Shiva pro meu makeover. Ela é demais. Outras opções eram bem legais também, tipo a Lara Testuda, o CJ, Honda. Curioso você falar isso, né, Dona Chora, porque a gente não viu o seu makeover, né? Você teve que se retirar antes disso. Em breves momentos conversaremos com o Chora sobre o porquê isso aconteceu. Mas qual que seria esse conceito de você com a Shiva que você pensou? Bom, nós seríamos arqui-inimigas lésbicas. E apesar de super-heroína, super-vilã, teria muita tensão sexual entre a gente. O nome dela seria Fatalitina, em homenagem à origem dela do Mortal Kombat. E nossas roupas teriam muita inspiração em seriado tipo Jaspion, beberia da fonte antagônica oriental do Tigre e do Dragão. Arrasou! Achei bem diva. E vocês, gatinhas, que parte vocês mais gostaram do makeover de vocês? A parte que acaba. Meu look. Eu até gosto do look do Zangief, mas poderia ser melhor. Well, my favorite part about my makeover is really my look, because it clearly shows that I put a bit more effort into it than the other look of Lady Dimitrescu. And I just wanted to make a look that fit well with the pose. So I sketched the pose and I sketched the look on the pose, and that was it. That was my design. And so I just did everything else. So with how little preparation I had with this look, I think I did a really good job with my look. And so it's one of my favorite looks of the season that I've done. Minha parte favorita foi criar a história, e o rosto da Colleen Sterol ficou maravilhoso. Uma coisa assim, meio Mother Kiona from the House of Revlon. Achei linda. Ai, o rosto ficou maravilhoso, com a lente azul e aquela maquiagem. Apaixonada, minha parte favorita. Realmente. E Colleen Sterol. Colleen Sterol. Eu falei isso nas críticas, vou falar de novo. Você foi a única que criou o nome drag para sua personagem. E eu achei isso maravilhoso. E esse nome, convenhamos, é um nome de diva. E agora vamos subir na escadinha, né? Zezé, meu amor, infelizmente essa semana foste slow. Como se sente? Tô triste, mas feliz. Meu look ficou muito bom. Peach, essa semana foi salva. Como se sente, Peach? Eu me sinto salva! And moving up with Ref Prado, representing the High Girls. How do you feel, my love? Now, I'm really happy that I got high because of my absolute flop last week. That look is so horrendous. I hate it. It doesn't exist in like my career. But I low-key thought maybe I had a good chance of winning. But I knew that it was between me and Glacy because I really feel we were the two strongest ones. So I really was excited to like maybe get a win, but I'm happy I got high, and maybe I could win this week because I got an advantage. Is that I am a musician, so you know, maybe we will win. I don't know, Prado de Violetanators, come on. Maybe, who knows? However, don't bite more than you can chew. Just because you said this, now there will be a magnifying glass over every move you make. Yes. Mas vamos para a vencedora da semana, Glacy Via! Meu bem, segundo win nessa competição, como é que tá esse coraçãozinho? Conta pra nós. Uhul! Vitória! Yeah! Gostei muito do win. Obrigado, gente. Acho que eu prestei bastante atenção nos critérios de desafio para seguir eles. E fiquei feliz que foi conhecido o trabalho final. Gostei muito em termos de criatividade, de makeover. E estou feliz
de ser a primeira Queen com 2 wins nessa temporada. Olha só, e faltam só mais 2 desafios. Então eu posso chegar a 4, posso continuar com 2, pode virar 3. Eita, como é matemática? Matematica, matemadiva. E subimos do low até o win, agora descemos até o elin. Olha, perceberam a poetisa? Ai, que delícia, como eu sou contemporânea. Chora, meu bem, chora pra nós, chora. O que rolou, mulher? O que aconteceu contigo essa semana? O meu notebook foi de Mar Júnior. Deu um piripaque aqui de repente. Aí eu precisei deixar a competição. Realmente é muito, muito triste. Seria triste em qualquer circunstância, mas você tava tendo uma crescente muito boa. Você vinha com 2 highs, sabe? Tava todo mundo ali na expectativa. Vem win. Infelizmente a tecnologia nos traiu. Poxa, Black Mirror. Alguém tem uma mensagem pra nossa querida Chorinha? Ai, chora, vai fazer falta uma tora. Chamada DM. Te amo, Chora. Tô muito triste que você saiu, mas fico feliz de ter feito amizade contigo. Te amo. Oh, mama, I just shot a man down in Central Station, in front of a bigger crowd. Beijos, Chora. E essa semana foi muito difícil termos a melhor da semana, porque cada uma votou em uma. Parecia muito sonho de uma noite de verão, que um fica perseguindo o outro. Gente do céu. A Zezé votou na Gleice, a Pete votou na Chora, a Chora na Zerrore, a Pearl, nossa ouvinte, votou na Tchonquerina. Então assim, cada um votou em uma. Porém, com um placar de 2, enquanto toda só tem 1 ponto, a melhor da semana é Gleice Mia. Yas! Parabéns, meu amor. Parabéns. Se eu estivesse votando, também escolheria Dona Gleice. Peraí, eu tava na bancada, eu já votei. Enfim. Gleice, tem algo que você gostaria de dizer para todo mundo? Diva! Bom, essa foi Cristina e as Joias. Um beijo, diva! É sempre bom ter você por aqui. Bom, agora vamos falar da tabela? Pra encerrar? Bem, vamos lá. Ó, como é que tá essa tabela? Estamos no top 6, né? Infelizmente, Chora Mendal teve que nos deixar ao final do nosso episódio por problemas técnicos no seu notebook, o que é uma pena, o que é uma tristeza, porque eu acho que a Chora tinha tanto ainda pra nos mostrar. Eu acho que nesse makeover ela ia arrasar tanto. Eu acho que em desafios futuros ela poderia arrasar tanto. Inclusive no próximo episódio, acho que ela poderia arrasar tanto, porque ela tem criatividade pra isso. E é uma pena que um defeito técnico, ela, né, mandou foto pra gente. E um defeito técnico que pode acontecer com qualquer Queen digital tenha acontecido justamente com ela. Porque ela prometia ainda muito mais na competição. Então eu fico muito triste. Mas, pro nosso top 6, o que sobra? Primeiramente, Gleice Mia novamente voltou aos top trends da parada, certo? Depois de um low no episódio do Streetwear com o Maracujá. Tchonquerina segue com sua caminhada de redenção aí no top, segunda semana seguida no top. Prado de Violetas novamente no top, depois de um episódio onde ela foi bottom. A Pete ficou ali, né? Manteve, não foi top, mas também não foi bottom, então manteve bem. Enquanto Electra teve seu primeiro bottom da temporada e Zerrore, infelizmente, assim, com muita dor no coração que eu digo isso, mas pela 4ª vez ela foi bottom. E
Ai, gente, será que eu falo essa palavra? Mas eu não achei justo. Eu realmente não achei justo com a pobre da Zerora. É brincadeira, hein? Porém, nesse momento a gente tem um histórico aqui entre 5 queens muito equilibrado. Todo mundo já esteve no low, pelo menos, ou no bottom. Todo mundo já teve seu top. Algumas ainda faltam chegar lá no win, né? A Prado e a Peach estão sempre ali no quase. Mas elas ainda têm alguns episódios para correr atrás do win. Estamos na reta final. E Zeror segue sendo a única queen que não pegou um top nessa primeira temporada de Barbara's Arcade. Sendo que ela poderia ter pegado o top em outros episódios, né? Enfim, gente. Estamos na reta final. Chegamos nos 3 últimos episódios. Os episódios que têm os desafios mais babilônicos a serem cumpridos. A gente acabou de sair de um makeover. A gente tá indo pro próximo episódio, que é um musical baseado em aberturas de séries. E depois tem um desafio ainda mais babilônico que eu acho que vocês, né, já conseguem aí adivinhar ou supor qual que vai ser esse desafio antes da finale. Promete, hein? Promete. E eu tô muito ansioso pra ver quais serão os resultados desse musical. E você aí de casa, você ouvinte, querido ouvinte, você está ansioso pra amanhã? Pro próximo desafio de Barbara's Arcade? Pois, se você estiver tão ansioso quanto eu, então sintoniza lá no servidor do Discord do Bárbaras. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @BárbarasArcade. O meu @ é @Lisérgica. Siga também a Bárbara, siga também nosso time da staff. Não esqueça de seguir a gente no Spotify e analisar a gente, classificar a gente com 5 estrelinhas, tá? Um beijo e até o próximo sábado. Foi um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. É hora de dar tchau.